E aí, pessoal, tudo jóia? Voltamos e agora com uma discussão de genética muito legal, cai sempre nos vestibulares tradicionais e também no Enem, que é a parte da genética mendeliana, tá certo? Nessa primeira parte a gente vai discutir a lei de Mendel no que diz respeito aos trabalhos e às concepções desse nosso pesquisador, que é considerado o pai da genética. Gregor Mendel, que você pode acompanhar uma imagem ilustrativa dele aqui, ele era um monge. Ele estudava princípios de hereditariedade num monastério, na sua cidadezinha lá, onde ele fez as pesquisas, na República Tcheca, no mosteiro da cidade de Brunn. Tá? Assim, dentro do monastério, relacionado ao jardim, ele realizou os seus experimentos. Muito legal o trabalho de Mendel e muito assim avançado para a época. Pra você ter uma ideia, é importante discutir isso, a gente está falando de 1866, quando ele apresenta a sua história sobre a publicação relacionada aos princípios da hereditariedade. 1866. E é importante que você saiba que o mundo, nessa época, pensava de uma forma muito estranha, né? As concepções eram pré-mendelianas. E o mundo acreditava que o gameta masculino tinha um princípio pré-formador, que esse gameta masculino já carregava uma microcópia de um ser humano. Mendel propôs uma mudança a esse pensamento. Como é que foi o trabalho proposto por Mendel? Segundo ele, as características que são hereditárias são herdadas por regras muito bem definidas. E ele escolheu como material experimental a ervilha de cheiro, tem uma imagem ilustrativa dela, que é a Pisum sativum. Foi muito bacana a escolha dessa planta e muito decisiva a escolha dessa planta. Vamos entender por quê. Veja bem, essa planta tinha características muito peculiares, o que facilitou o trabalho de Mendel. Relembre que ele vivia num monastério e tinha que fazer os experimentos no próprio jardim do monastério. Então, olha só o que ele fez. A planta tinha uma facilidade de cultivo, reproduzia-se rapidamente, variedades com características marcadamente visíveis, ou seja, ele encontrou na natureza duas variedades da mesma planta, mas com características muito diferentes. Uma era amarela, outra verde, uma era alta, outra era baixa, ou seja, ele encontrou plantas com variedades distintas da mesma espécie. O ciclo de vida muito curto, o que permitiu a ele fazer mais de 20 mil análises experimentais, descendência fértil, mesmo das variedades diferentes, fantástico isso, e uma facilidade na polinização artificial. São as características percebidas, estudadas e avaliadas por Mendel, que fez, então, ele escolher esta planta. E aí, o que Mendel fez? Bom, inicialmente, o Mendel entendeu o processo de polinização da planta, ela fazia uma autofecundação tradicional, e ele passou a ter um controle sobre a estrutura da reprodução. Então, o Mendel, analisando o elemento floral, percebeu primeiro que as plantas faziam autofecundação obrigatoriamente. É importante que você registre isso nesse momento. Essa planta fazia autofecundação obrigatória. As pétalas, os elementos de pétala, eles eram extremamente fechadinhos, o que impedia uma polinização cruzada. Então, Mendel primeiro deixa fazer processos de autofecundação. Posteriormente, ele controla o mecanismo da reprodução. Como é que ele conseguiu fazer isso? Veja, ele fez a chamada polinização artificial. Ele encontra o momento adequado onde ele consegue retirar o pólen de uma planta e leva para outra variedade. Perceba na imagem comigo que a planta da qual ele retira o pólen, antes ele removeu o aparelho feminino, percebeu? E a planta para a qual ele leva o pólen está retirado os elementos estaminais. Então o Mendel fez a polinização cruzada. Polinizou a amarela na verde, polinizou verde na amarela, e assim ele foi entendendo esses cruzamentos gerais relacionados ao que deu a ele a possibilidade de interpretação e elucidação da sua primeira lei, ok? Vamos continuar discutindo um pouco mais desses detalhes da polinização artificial. Mediante a polinização artificial, obviamente as sementes em formação determinavam o desenvolvimento de uma planta jovem, que é o que você vê aqui no nosso slide. Então, Mendel fez a fecundação cruzada, variedades distintas, gerando descendentes férteis. E ele observou esses descendentes com as características, para perceber o que cada uma delas carregava em particular. Fazendo isso, o Mendel chegou à conclusão muito importante, que é a seguinte:
uma das variedades de planta sempre tinha as características dominantes em relação a outra variedade, que, portanto, sempre tinha os traços ou características recessivas. Ou seja, a gente vai ver daqui a pouco no próximo slide que quando ele cruzava a planta da variedade que tem as características aqui de cima, chamadas por ele dominantes, com a planta da variedade daqui de baixo, chamada por ele recessiva, o descendente sempre expressava as características dominantes. Isso foi decisivo na elucidação da primeira lei de Mendel. Mas isso a gente vê na próxima videoaula e eu já volto daqui a pouquinho. Legal?